Graça e paz. Bom dia, pessoal. Meu nome é Alessandro Moraes e sejam bem-vindos ao canal Gospeltech 316. Hoje, dia 16 de novembro de 2022, queria bater um papo com vocês rapidamente aqui. Antes de nós começarmos a videoaula, nós estamos aí no estudo, fazendo o estudo do livro de Romanos e nós estamos aí estudando o capítulo 8 do livro de Romanos. E, enfim, queria só pedir perdão, em primeiro lugar aí, pela semana passada, que eu não disponibilizei nenhuma aula, não gravei a aula, né? E assim nós estamos vivendo dias de luta, dias de batalha, de guerra espiritual, e não está sendo fácil, né? Hoje já é o 16º dia e nós, o povo que ama essa pátria, povo que ama a Deus, povo que tem a palavra de Deus, que tem a Bíblia como nosso norte, como nossa bússola, como nossa orientação, povo que ama a família, família tradicional. Enfim, povo de Deus que verdadeiramente vive pelo Espírito e não pela carne, né? Eu vou fazer um link aqui com as lições que nós estamos estudando no capítulo 8 de Romanos, que Paulo fala em viver o cristão, quer dizer, o cristão é aquele que crê em Cristo. Mas existem dois tipos de cristão: o cristão carnal e o cristão espiritual. O cristão carnal é aquele que vive ainda pela carne, escravizado. E o cristão espiritual é aquele que deixou a escravidão da carne e agora vive sob o Espírito Santo de Deus, orientado pelo Espírito de Deus, orientado pela palavra de Deus. E o verdadeiro cristão, que é o cristão espiritual, orientado pelo Espírito de Deus, não aceita, jamais deve aceitar o que aconteceu no Brasil, ok? Então é por isso que nós estamos realmente indo às ruas, é por isso que nós estamos protestando, por isso que nós estamos indignados com o resultado do pleito, é por isso que nós estamos na frente dos QGs, quartéis generais, realmente reivindicando aquilo que é direito do povo. Nós não deixaremos o sistema levar tão facilmente assim como eles querem a nação do Brasil. Nós sabemos que pela palavra de Deus muitas coisas vão acontecer. Muitos cristãos serão perseguidos pelo amor do nome de Jesus Cristo. Mas enquanto nós tivermos a nossa plena consciência, a nossa fé, enquanto nós tivermos forças, nós vamos lutar para atrasar o máximo possível isso que está para acontecer. Porque o Brasil pode sim ser ainda uma nação que pode sustentar o mundo, não só em termos de alimentos físicos, como também de alimentos espirituais. Mas você está achando que eu posso estar vivendo uma utopia dizendo isso? Mas não, queridos. Vamos continuar com a nossa fé. Aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus, nós possamos lutar por isso e não venhamos a desmorecer, né, a nos entregar ao sistema. Enquanto nós tivermos forças unidos, enquanto nós estivermos orando, enquanto nós tivermos a palavra de Deus nos orientando, nós temos que ir na linha de frente e lutar por um Brasil de Deus, um Brasil de Cristo. Brasil que é onde a gente, independente do governante A, B ou C, mas que a ideologia de quem esteja lá em cima no poder seja uma ideologia que respeite a Deus, a vida cristã. E é por isso que nós estamos lutando, é por isso que nós estamos indo às ruas, é por isso que nós estamos invadindo Brasília lá, a grande nação. E tem mais, queridos, tem mais. Essa semana eu creio
essa semana ainda deve surgir algo de resposta para esse povo, para mim e para você. Estamos clamando, clamando por justiça. Pode esperar, não desanimem, ok? Não desanimem. Se você não pode ir às manifestações, se você não pode ir ficar acampado em frente aos quartéis, pelo menos ore, ok? Você possa orar pela nação, orar pelas pessoas que estão lá, frente aos quartéis, fazendo o papel de patriotismo, para que nós não entreguemos de bandeja essa nação para essa corja, ok? Para o pessoal do Partido das Trevas. Essa que é a grande verdade, né? E umas 2, 3 semanas atrás, eu fiz um vídeo bem curto no Instagram, né? Geralmente eu não uso a mídia do Instagram, mas eu fiz aí um vídeo no Instagram. Quem não tem meu Instagram aí é o @gospeltech316. Pode me encontrar lá. Eu quase não publico fotos, quase não faço vídeos, mas eu fiz um vídeo. Nesse dia eu estava lá, em frente do quartel, aqui na cidade que eu moro. E fiz um vídeo mostrando, né, que nós estávamos lá lutando pela nação brasileira. Aí recebi vários comentários positivos, né? Mas dentro desses vários comentários, um negativo. E nesse comentário negativo é aquele mesmo discurso de sempre, né? Aquele mesmo discurso das pessoas que estão com a mente, estão com a cabeça de um jeito que não enxergam, parece que não enxergam a verdade, né? Eles acham que a verdade absoluta está com eles e que nós somos, sei lá, um povo como foi dito no meu Instagram, um povo homofóbico, um povo machista, um povo fascista, um povo racista, né? E xingaram tudo isso no meu Instagram, mas se a gente for perceber o que tem acontecido nas ruas, em alguns lugares no dia de hoje, esses dias depois do resultado dessas eleições, né? Eu recebi alguns vídeos fortíssimos a imagem. Podia até colocar aqui para vocês, mas forte, uma imagem muito forte. 2 jovens, menino, uma menina, em alguma favela, não sei se de São Paulo ou do Rio, e foram acuados por um grupo, né? Por um grupo, e eles tiveram que dizer o seguinte: nós fomos errados em apoiar o Bolsonaro. Eles tiveram que negar tudo aquilo que eles tinham apoiado. Nós somos errados em votar em Bolsonaro. Nós estamos aqui pedindo perdão para a comunidade. Quer dizer, e um grupo ali forçando aqueles dois a negar aquilo que eles estavam lutando, a ideologia que eles estavam lutando. E depois que eles negaram, o que eles fizeram e falaram que nunca mais iam apoiar, ainda sofreram vários açoites. Eu lembrei muito de Jesus, sabe? Quando foi para a cruz. Eu pensei em nós, os verdadeiros cristãos, que podemos sim ser perseguidos lá na frente. E muitos vão querer que a gente negue a Cristo. Hoje, a turma está fazendo alguns negar Bolsonaro. Mas lá para frente, escutem só, muitos vão querer fazer a gente negar Cristo. Negar. E se a gente não negar a Cristo, a gente vai morrer. E que a gente esteja preparado para isso, tá? E você e eu somos verdadeiros cristãos, cristãos espirituais, que vivem pelo Espírito, pela palavra e não pela carne. E nós possamos estar preparados para isso. E isso pode acontecer, ok? Então eu vi esse vídeo, né? Vídeo, olha, sem descrição. Vi outros vídeos de bandidos chegando em frente a igrejas, né? Igrejas evangélicas principalmente, e dando tiro para dentro da igreja, dizendo que agora é PT, agora é Lula.
né? Outros vídeos aí de travestis que chegam num banheiro feminino, né? E querem usar o banheiro feminino junto com mulheres e até crianças que estão lá. Por quê? Porque agora é PT, agora pode, tudo pode agora. Isso porque o PT nem assumiu ainda. Então quer dizer, vocês acham realmente que esse é um Brasil que um verdadeiro cristão deseja? Quem é o fascista? Quem é? Olha, gente, eu peço uma coisa para vocês. Vamos continuar firmes. Vamos continuar em oração. Vamos continuar fazendo a nossa função, nosso papel. Vamos, quem pode ir para a rua, vai para a rua. Quem pode ficar em frente aos quartéis acampados, fiquem, né? E não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos ter fé e esperança, tá? Fé e esperança. E com certeza nós não seremos desamparados. Ok, pessoal? Então, enfim, esse era o meu recado para essa manhã de hoje, ok? Vamos estar orando para nós iniciarmos a nossa lição, né? Hoje nós vamos ver aí a vida no Espírito. As aulas passadas aí nós vimos, né, que para o cristão já não há mais condenação. Ele que realmente se converteu a Cristo, ele que nasceu novamente do Espírito e não da carne, ele que crê em Deus, crê em sua palavra, não há mais condenação. Vimos também na aula passada sobre o crente que aceitou a Cristo, mas vive pela carne, ainda vive escravizado, ok? E hoje nós vamos aprender sobre o cristão que realmente agora optou e escolheu viver no Espírito. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de hoje. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos orientado. O Senhor tem, Pai, nos livrado de todo mal, Senhor. O Senhor tem, Pai amado, com Teu Espírito Santo nos dirigido, Senhor, nos orientado, Deus. Pai, que o Senhor venha nessa aula de hoje nos ensinar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que essa porção de hoje, ó Pai, possa realmente alimentar o nosso espírito, possa fortalecer o nosso espírito. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, nos conduzir pelos Teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor possa iluminar esses caminhos com a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra seja realmente lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, Senhor. Que o Senhor envie os Teus anjos também e dê ordem a eles a acampar ao nosso redor, ó Pai. Possa nos proteger, nos guardar, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar muita sabedoria, ó Deus, nesses dias atuais, para que nós não nos entreguemos, Senhor, às trevas. Nós não nos entreguemos, Senhor, às leis desse mundo cruel, ó Pai, que não dão mais valor a Ti, Senhor, não dão mais valor à Tua palavra, Deus. Oh, meu Deus e meu Pai, fica conosco, Pai, nessa aula de hoje, nos ensina, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá, nossa aula de hoje. Aula 23, a vida no Espírito. Então, desde que nós começamos, né? Capítulo 8 de Romanos, nós estudamos já aí, do versículo 1 ao versículo 8. E hoje nós vamos estudar do versículo 9 ao 11, complementando ali o item C, né? A vida no Espírito. Nós depois vamos estudar também do 12 até o 17. Como já faz aí 2 semanas, né? Eu gostaria de ler com vocês aí essa porção do capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 até o 17, que é onde nós vamos chegar hoje, ok? Então, 8 de Romanos diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício
por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém, queridos? Então hoje nós vamos ver até esse versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. Então nós vamos iniciar aqui pelo versículo 9, que nós já lemos ali, e diz o seguinte: Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Bom, Paulo aqui volta a dar graças a Deus, porque os seus filhos pertencem a um reino agora completamente diferente. O homem sem Cristo vive na carne, anda na carne, ainda que fazendo coisas boas. Mas nada que faz agrada a Deus. Andar na carne, como já vimos, é viver debaixo do domínio e poder da nossa natureza depravada, aquela que herdamos de nossos pais, conforme está em Salmo 51:5. Eu não coloquei aqui. E andar no Espírito é o oposto do que andar na carne. É andar na liberdade dos filhos de Deus. Ok? Então, andar na carne, é andar debaixo do domínio da natureza depravada, da nossa natureza humana. Aquela que nós herdamos naturalmente dos nossos pais. Enquanto andar no Espírito é o oposto a isso. É andar na liberdade e conforme a vontade de Deus. Ok?
Então, o não cristão, ou seja, aquele que ainda não aceitou a Cristo em sua vida, não conhece realmente a palavra de Deus, não tem escolha. Ele vive aquela vida na carne, porque não conhece o Espírito. Mas nós, que somos cristãos, que aceitamos a Cristo como sendo nosso Senhor e Salvador, e a palavra de Deus, que é a Bíblia, como nosso norte, o nosso manual de vida, nós temos escolha. Ou podemos continuar andando na carne, ou podemos andar no Espírito. Você tem certeza absoluta que é salvo? E de fato e de verdade já tem o Espírito habitando em você? Vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Então, você tem certeza que você está fazendo aquilo que a sua fé diz que você tem que fazer? Hã? Você está praticando aquilo que você afirma crer? O próximo versículo exige maior concentração, porque parece um pouco esquisito. O versículo 10 agora de Romanos 8 diz o seguinte: uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Declarados justos diante de Deus porque Cristo pagou o alto preço por nossas vidas, ok? Então nós somos justificados. Lembra que nós falamos, capítulo 5 de Romanos, que nosso status mudou de inimigos para amigos de Deus? Então, é isso aí, né? Então, uma vez que Cristo habita em nós, embora o nosso corpo vai morrer, né? O nosso corpo, nossa natureza humana vai morrer por causa do pecado, o Espírito nos declara justos. Ray Steadman nos oferece uma grande ajuda comentando sobre este versículo. Ele diz o seguinte: o problema é que nossos corpos ainda não foram redimidos, né? No sentido de transformados, no sentido de salvo. Como consequência disso, nosso corpo são o quê? A morada, a sede do pecado que perturba tanto a gente. E o pecado que está entre nós, ok? E aqui está falando da natureza pecaminosa, afeta o nosso corpo de forma direta. E é por isto que o corpo cobiça, deseja. O corpo ama o conforto. O corpo procura e vai atrás do prazer. E é por isto que nossa mente e atitudes reagem com ódio, amargura, ressentimento e hostilidade. O pecado encontra morada no corpo. E é por isso que nossos corpos continuam envelhecendo. Nossos corpos estão morrendo por causa do pecado, né? Então, o versículo anterior disse o quê? Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado. Então, mesmo que a gente tenha o Espírito de Deus em nós, nós vivemos pelo Espírito, nosso corpo ainda não foi redimido, nosso corpo ainda não foi transformado, ok? O pecado, a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos pais, nossos antepassados, de Adão e Eva, ainda mora nesse corpo de carne e osso. E é por causa disso que, apesar de nós vivermos pelo Espírito, o nosso corpo vai desfalecendo, vai morrendo, ok? Se nós olharmos nossas fotografias, né, de anos anteriores, muitas vezes a gente sente até uma tristeza, né? A maioria poderia dizer: eu era forte, tinha cabelos pretos e até me achei bonito. Mas agora uso óculos,
Tô careca, tive que fazer até um transplante de coração, né? Tudo dói. E o que não dói não funciona mais direito. Também estou morto por causa do pecado. E é bem isso, queridos. Não é porque nós somos cristãos, vivemos pelo Espírito, que nós não vamos envelhecer. Lógico que nós vamos envelhecer. Por quê? Porque a nossa natureza humana ainda habita nela o pecado. E com isso vai gerando a morte do nosso corpo, ok? Então é isso que Paulo está falando ali no versículo 10. Mas nesse mesmo versículo 10, que fala que embora o corpo morra por causa do pecado, ele diz também que o espírito está vivo. E a vida eterna é nossa, desde agora, por causa do quê? Da justiça de Deus. Amém? Então, embora a nossa natureza humana, o nosso corpo, esteja morrendo por causa do pecado, o nosso espírito está vivo. E a vida eterna é o nosso alvo, ok? Temos que crer, queridos, que apesar da gente poder passar por essa morte carnal, né, pela morte humana, a natural, nós ainda cremos na vida eterna que teremos com o nosso justo Deus. Romanos 3, nós já estudamos, versículos 21 e 22, diz o seguinte: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Amém? Então somos justos porque cremos. Cremos em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, né? Habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, Paulo explica que mesmo este corpo que está morrendo, está morto por causa do pecado, e que um dia será enterrado ou cremado, seja lá como for, né? Esse mesmo corpo, por causa do Espírito de Deus que habita em nós, também ressuscitará um dia com algumas modificações incríveis, ok? Em outras palavras, no momento nós temos vida no Espírito, mas o glorioso dia está chegando, quando também teremos vida no corpo transformado, né? Os nossos corpos mortais serão transformados. E esperança encorajadora é a nossa. Lembrando que esta esperança do futuro é tão certa como a memória é para o passado. Ou seja, da mesma forma que você lembra de dias passados, dias que você viveu no passado, tem que ser a nossa esperança para o nosso futuro da vida eterna, ok? Então, à luz dessas verdades, como você vai investir? A pergunta é: como você vai investir os dias e anos que lhe restam? Né? Então, de acordo com a 1 Coríntios 10:31, a palavra diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa que vocês fizerem, façam tudo para a glória de Deus. Ok? Então, respondendo a pergunta ali de cima, né? À luz dessas verdades, como você vai investir os dias e anos que lhe restam ainda? Esse corpo carnal. Então, que vocês possam viver esses dias e esses anos, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, mas que tudo que vocês façam, façam para a glória de Deus e não para si mesmos. Ok? Romanos 14, versículos 7 e 8 diz o seguinte:
pois não vivemos e nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor. E se morremos, também é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Certo, pessoal? Então aqui acaba, né, a primeira parte do nosso estudo. Nós vimos lá que é a vida espiritual, e é onde nós estudamos aí sobre nenhuma condenação há, né, que foi a aula 21, a vida na carne, foi a aula 22, e agora a vida no espírito, né, dos versículos 9 ao 11. Nós estamos estudando aqui nessa lição 23, ok? Então, do versículo 1 ao 11, nós falamos sobre a vida espiritual do cristão. E agora nós vamos entrar no segundo tópico aqui, no capítulo 8, que é a vida em um novo nível, ok? Nós vamos ver aí do versículo 12 ao 17, dividido também em 3 partes. A primeira parte é: somos guiados pelo Espírito, dos versículos 12 ao 14. Então, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, o que o corpo cogita, né? O que o corpo deseja. Não temos que fazer. Geoffrey B. Wilson, no seu bom livro sobre Romanos, comenta sobre este versículo. Faz o seguinte comentário: todos cristãos são perpetuamente devedores à graça, mas nada devem à carne. Portanto, não estão em dívida. É impressionante como Deus quer o seu povo totalmente livre de toda e qualquer dívida, tanto da carne quanto financeira. Então, o cristão também, né? O cristão não deve nada à carne, não deve nada à natureza pecaminosa, porque Deus já pagou a nossa dívida, ok? Com a morte de Cristo, com o sacrifício de Cristo. E aqui, né, deixou uma palhinha, porque os verdadeiros cristãos espirituais também não devem ter sua vida financeira comprometida, ok? Devemos ter sabedoria em tudo. Então, não devemos dever nada. Versículo 13. Por quê? Se viverem de acordo com as exigências dela, da carne, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito de Deus, fizerem morrer as obras do corpo, ou seja, não atender à sua natureza pecaminosa, sua natureza humana, o que ela deseja, vocês viverão. O que Paulo está dizendo é que ainda estamos sujeitos à tentação de viver segundo a carne, né? Então, mesmo nós, cristãos espirituais, ainda temos a tentação, ok? Isto é, segundo a natureza pecaminosa que reside em nós. Então, não adianta. Apesar de nós sermos cristãos espirituais, que cremos em Deus, em Cristo e na sua palavra, a natureza pecaminosa ainda habita em nossa carne e muitas vezes vai nos tentar, ok? Todos nós morreremos fisicamente, mas Paulo aqui está falando de uma morte existencial. Isto é, ainda que vivendo e andando para lá e para cá, no fundo, estamos sem vida. No fundo, estamos vazios, estamos depressivos, cheios de hostilidade, possuídos pelo tédio, murmuração, descontentamento e outras coisas. Ok? Então, é o que Paulo diz ali no versículo 13. Ó, porque se viverem de acordo com as exigências da carne, somente procurando o que a carne deseja, satisfazer o prazer dela, vocês morrerão. Esse morrerão não quer dizer, Paulo aí nessa palavra, ele está dizendo que é a morte física pela qual iremos passar, mas é a morte mental, a morte da nossa alma, ok? É aquilo que nos traz vazio, depressão, hostilidade, tédio, murmuração e descontentamento por essa vida. Então, se nós vivemos
e cedermos às tentações da nossa carne, né? Fomos escravizados novamente pelo pecado, nossa mente, nossa alma, infelizmente, terá essas complicações. Então, Paulo não está dizendo aqui, né, da pessoa pagã, da pessoa que é um declarado ímpio depravado. Mas ele está falando aqui do indivíduo que conhece a Cristo e foi lavado pelo seu sangue, foi purificado pelo sangue de Cristo, mas que, tendo a escolha de andar no Espírito, decidiu voluntariamente andar segundo a velha natureza, que é a carne. Então, apesar de ter conhecido a Cristo, aceitado a Cristo, optou ainda por andar conforme a carne. E Romanos 13:14, Paulo diz o seguinte: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, né? Ficar pensando, ficar maquinando como atender aquela tentação que vem à sua alma, né? Aquilo que a carne deseja. Não fique maquinando como realizar aquilo, ok? Ao contrário, revistam-se de Cristo. Então, aqui, o ao contrário significa que, se vivemos conforme o Espírito de Deus, vamos viver de fato num alto nível, né? Em paz, desfrutando daquela sensação gostosa de estarmos na presença de Deus, independente das circunstâncias. Aquela sensação de bem-estar e calma, mesmo no meio das tempestades e tribulações do dia a dia. Então, se nós nos revestirmos de Cristo, nós estivermos estudando, nos orientando pela palavra de Deus, estivermos em comunhão com Deus através das orações, nós podemos viver, né, em paz. Mesmo em meio à guerra, nós podemos ter paz. E viver assim é viver de fato. É o que Jesus disse, né? João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Então, vida plena, vida abundante é você ter paz em meio às guerras, porque agora você vive pelo Espírito e não mais pela carne. E o próximo versículo, né, que é o 14, só vem confirmar que quem tem o Espírito é filho de Deus. Porém, quem não tem é criatura de Deus, mas não é filho, né? É algo que as pessoas, a maioria das pessoas, às vezes não aceitam. As pessoas que não conhecem realmente a Deus verdadeiramente, não conhecem a palavra, não conhecem a Cristo, acham que todos são filhos de Deus, todos são filhos. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina que todos somos criados por Ele, criaturas, porém filhos somente aqueles que têm o Espírito dele. Nós vamos ver que quem tem o Espírito foi adotado por Deus, por isso é filho, né? Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ok? Então, para nós sermos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Já foi dito, mas nós vamos enfatizar. Filho de Deus é somente aquele que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que crê na palavra de Deus. Aquele que vive a palavra de Deus. 1 João, não, desculpa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E estes não nasceram segundo a ordem natural, e nem como resultado da paixão ou vontade humana, né, do relacionamento entre um homem e uma mulher, mas nasceram de Deus, nasceram do Espírito, ok? Então, todos que creram nele e aceitaram, quem? A Cristo, teve o direito de se tornar filho de Deus. Ok, pessoal? Então, esse ponto A que nós vimos aí, né? Somos guiados pelo Espírito. Ponto B. Temos um Pai Celeste. Ok?
temos um Pai Celeste. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos de Abba Pai. Né? Traduzindo essa expressão, Abba Pai, é uma forma muito carinhosa de se chamar paizinho querido. Né? Se você ama seu pai, você chega por ele, você tem intimidade com ele, se chama paizinho querido, papai querido. Né? É uma forma carinhosa de chamar o seu pai. Então só podemos chamar nosso Deus de Abba Pai se nós temos o quê? Relacionamento com ele. Nós temos intimidade com ele. Então nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos adotou como seus próprios filhos. Então nós temos sim um Pai celestial. Amém, queridos? Então aqui Paulo volta a afirmar que o salvo por Jesus não vive como escravo à lei mosaica, né? A lei de Moisés, que trazia medo porque qualquer deslize, qualquer pecado era motivo de muito medo e temor. Mas nós vivemos no período da graça. Nós acreditamos e aceitamos que a lei de Moisés é sim, a lei que Deus deu para Moisés lá no monte é sim, sempre será mandamentos que nos orientam, que nós devemos obedecer, mas obedecer de acordo com o Espírito de Deus que hoje habita em nós. Então, como já sabemos, fomos adotados na família de Deus. Amém. Imagine só, uma criança está no orfanato e então chega um milionário que o adota como filho. E ela, né, essa criança, recebe seu sobrenome, passa a viver na abundância da riqueza daquele milionário e não mais no sofrimento da vida de órfão. E essa criança pode inclusive dizer: papai, oi papai. Então é isso que Paulo está nos mostrando. Que aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que vive de acordo com o Espírito de Deus, temos um Pai querido que nos adotou. E assim somos nós, né? E como diz o salmista, no Salmos 40, versículo 2: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Ok? Então é assim que acontece com nossas vidas quando Deus nos alcança. Né? Ele nos tira desse poço de lama, desse atoleiro, desse desespero e nos coloca firmes em cima de uma rocha. Ponto C, essa vida de um novo nível espiritual, né? Então nós somos guiados pelo Espírito. Okay? Primeiro ponto que nós vimos que somos guiados pelo Espírito. E segundo ponto, temos um Pai Celeste. E o terceiro ponto, nós temos um testemunho, uma confirmação do Espírito. Versículo 16. Pois o seu Espírito confirma a meu Espírito, a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, como John Murray nos esclarece, trata-se de uma certeza interior que se torna particularmente clara ao selar em nossos corações as promessas que nos pertencem como herdeiros de Deus e ao gerar em nós a certeza do amor adotivo do Pai. Então, essa certeza interior que nós temos disso vem através do Espírito. O Espírito de Deus que confirma com o nosso espírito que nós somos agora filhos de Deus. Ok? Então, nós temos um testemunho do Espírito. E o último ponto aí, né, da lição de hoje, que é o ponto D, a palavra de Deus também nos afirma que somos herdeiros de Deus, né? Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos participantes do que Deus deixará para nós
juntamente com Cristo, porque Cristo é o nosso irmão mais velho. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, né? Então, versículo 17 aqui é um versículo meio difícil de se entender, mas o Dr. Charles R. Erdman, em seu comentário de Romanos, diz o seguinte sobre esse versículo 17. Estes sofrimentos provavelmente não são simplesmente as provações e tribulações que acontecem na vida de todos, mas sim aqueles sofrimentos que muitas vezes passamos simplesmente pelo fato de identificarmos com Cristo e seu povo. Ou seja, aquilo que nós estamos começando a viver nos dias atuais, ok, pessoal? Então, quando você é perseguido no trabalho por causa da sua fé, quando talvez a promoção não chega a você porque você é um cristão e o dono da empresa não é. Quando você perde um bom casamento, optando por não se casar porque a outra pessoa não leva Deus a sério. Quando você tem que fechar muitas vezes a empresa por você ser correto, por você pagar corretamente todos os impostos e não sobrar nenhum dinheiro, né? E outras coisas mais que podem acontecer conosco por nós sermos filhos de Deus, por nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo isso pode acontecer com a gente. Então, no texto a seguir, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 21, ela nos dá razões para o sofrimento, né? Reflitamos no texto a seguir, prestemos bastante atenção nas razões para o sofrimento a que ela se refere, né? Então, quer dizer, esses sofrimentos, essas perseguições e tudo mais que a gente passa ou ainda vai passar, Pedro fala o seguinte: vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito, né? Aqui Senhor está em letra minúscula, então não é o nosso Deus. Realmente seria o nosso patrão. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Então, quer dizer, mesmo se tiver um patrão cruel, um gerente, um diretor cruel, temos que, por respeito à palavra de Deus, fazer o que ele manda. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Okay? Então, nós sermos açoitados, nós apanharmos, nós sofremos consequências pela injustiça, não tem mérito nenhum nisso, ok? Mas se sofrer por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, e Ele é o meu e o seu exemplo. E assim nós devemos fazer o quê? Sigam seus passos. Seguir os passos de Jesus. Fazer o bem, mesmo de frente ao mal. Mesmo que nós tenhamos que passar por sofrimentos e decepções, que nós possamos fazer o bem, aquilo que é bom aos olhos do Senhor, porque a nossa recompensa vem sempre do alto, dos céus. Nossa recompensa vem de Deus e não do homem, ok, pessoal? E finalizando nossa lição de hoje aqui, né? Vamos deixar aí mais 2 versículos. Mateus 5:11 e Mateus 5:12. 5:11 diz o seguinte: felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito, calúnia a nosso respeito. Nós somos felizes por isso. Não é gostoso saber que quando assim sofremos, estamos em boa companhia? E devemos nos alegrar. Por quê? Olha que Mateus 5:12 diz: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu.
Então, nós podemos ser aqui humilhados, nós podemos ser aqui defamados, caluniados, açoitados, sofrermos, mas mesmo assim, se todo esse sofrimento, se toda essa calúnia for para um motivo justo, for por uma verdade, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque a nossa recompensa que nos espera está no céu. Amém? Está na vida futura, na vida eterna, na vida com Cristo plena. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Ok, pessoal? Então, possamos levantar nossas cabeças, possamos seguir em frente, possamos declarar a nossa fé na verdade em Cristo Jesus e lutar por ela. Beleza? Vou ficando por aqui, né? Estendemos um pouquinho mais a aula de hoje, mas amém. Só vamos orar para encerrar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo pelo Teu Espírito Santo. Nós possamos continuar nos orientando pela Tua palavra. Nós possamos entender, ó Deus, que há prazer, ó Deus, em vivermos uma vida espiritual. Há prazer em obedecer à lei quando vivemos uma vida espiritual, ó Deus. E não mais obedecemos a nossa natureza humana, os desejos pecaminosos da nossa carne. Pai, que o Senhor nos fortaleça cada dia, Senhor, com Teu Espírito e com Tua palavra. Possamos resistir, que o Senhor possa, Pai amado, nos ajudar, nos dar a vitória. Possa ser feito tudo de acordo com a Tua vontade. Senhor, mais uma vez, olha para esta nação que é o Brasil. Se possível, Deus, se for da Tua vontade, coloca à frente dessa nação um governante que tenha e que siga os Seus preceitos, que ame realmente a Ti, que ame a família, Senhor, que ame essa pátria. Deus. É por isso que nós estamos lutando, ó Pai. Olha para nós e nos guarda em nossos dias futuros. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se você gostou dessa aula, não se esqueça do seu joinha e compartilhem para o maior número de pessoas que você conhece, para que todos venham conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Grande abraço, até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.